Já já vamos falar sobre coisas preocupantes em relação ao Camavinga, mas antes vamos começar com essa história do Enzo Fernandes, que mais uma vez está se oferecendo, fazendo um aceno, de novo, para o Real Madrid. Isso não foi exatamente uma oferta, mas foi um aceno. Ele tinha a possibilidade de escolher na pergunta que fizeram para ele, e mesmo assim, mais uma vez, está relacionado ao Real Madrid, né? Lá estava a esposa dele. Bem-vindos, madridistas, como estão? Ela não disse nada. O nome dela é Balu Cervantes. E quem será que está fazendo mais força para ir para Madrid? Quem será que está fazendo mais força? O que parece é que os dois estão loucos para fazê-lo ir. Sim, saiu outro dia uma entrevista com ela, justamente na qual ela também mencionava a cidade de Madrid. Bem, estou me lembrando do que disse na época a esposa do Di Maria. Ela não disse isso no momento da saída, quando Di Maria foi embora no verão de 2014, mas disse mais tarde. E além disso, se não me engano, não sei se foi numa entrevista com ela ou na biografia do Di Maria, acho que ela disse para ele naquele verão há 12 anos. Mas para onde você vai? Para onde você vai, rapaz? Para onde você vai, estando tão bem em Madrid? E depois ela lembrou isso a ele, com o passar do tempo. Veja que Di Maria foi um dos ex-jogadores do Real Madrid que não teve tanto sucesso após sair do clube. Teria ido muito melhor para ele no Madrid se tivesse ficado esse rapaz, mas também a carreira dele não desmoronou como aconteceu com outros, né? Mas a esposa dele disse: "Olha, rapaz, aqui você tem tudo, a cidade, enfim." E, parece que agora a coisa está indo um pouco por aí, mas ao contrário, né? De se mudar para Madrid. Isso foi o que Enzo Fernandes respondeu a uma pergunta inocente. Está na mesma posição e espera? Espera mais, ui agora. Você já pensou, hoje preciso marcar alguém? Sim, como atuo nessa posição, sempre observo os meio-campistas quando jogo contra eles, como o Toni Kroos. Vamos Chelsea, Real Madrid lá no Bernabéu e, na verdade, tanto ele quanto o Modric, realmente outro que erra pouco. E nesse ano eles vão e ganham a Champions, eles nos vencem nas quartas de final, acho, sim, quartas de final. Mas enfim, é uma qualidade incrível. O que é isso? Ele diz talvez. O caso é que ele se confunde no final, diz que o Madrid ganhou a Champions naquele ano. Isso foi no confronto em março, contra março, sim, março, quase abril, contra o Chelsea da temporada de 2022 a 2023. Neste ano, o Madrid não vence a Champions. O City vence nas semifinais. O Madrid ganhou no ano anterior e no seguinte, mas não neste ano. Que é quando esse rapaz vai para o Chelsea, esse garoto vai para o Chelsea depois de jogar e ganhar a Copa do Mundo. No inverno de 23, ele estava lá há pouco tempo, quase nada. Na verdade, chegou-se a falar da possibilidade dele ir para o Madrid. Custou 120 milhões, ou 130, eu não sei, para o Chelsea, uma verdadeira loucura. E eu me lembro de estar no Bernabéu e prestar muita atenção nele. Quer dizer, olha, esse cara, a gente já tinha reparado nele na Copa do Mundo. Ele não fez uma grande partida no Bernabéu, não fez uma grande eliminatória, acho que ele mostrou mais coisas na Copa do Mundo, mas depois provou ser um grande jogador, sem dúvida nenhuma. É um aceno atrás do outro, pessoal. Ou seja, que jogador, Toni Kroos e tal. Enfim, falando de meio-campistas do Real Madrid. Fiquem atentos a essa questão do Camavinga, porque o jornal AS está falando sobre uma possível venda para o Paris Saint-Germain ou para a Premier League. Ou para a Premier League, que está de olho, eles estão de olho no Camavinga. Eles estão de olho não é de agora, já faz um tempo, né? Dizem que a situação no Real Madrid está complicada. Se falam em vender algum jogador. Outro dia, Frank Carrillo disse que, para ele, não seria traumático. Para mim, um pouco sim, a do Camavinga. Mas é que o Eduardo não foi nem para frente nem para trás. E eu gosto muito dele. Esse garoto, um grande jogador, tem mais potencial que resultados. É isso que quero dizer. Ele nunca deslanchou de verdade, também por causa das lesões. Enfim, o que a gente já não falou do Camavinga aqui, né? Não tem nem por que repetir. Comentem o que acham. Se o Paris Saint-Germain ou a Premier League se interessarem, o que vocês pediriam? Eu? Acima dos 80 milhões, ou seja, o Real Madrid não pode dar ninguém de graça. O Real Madrid não pode dar ninguém de graça, mas seria uma saída, sei lá, estamos com os argentinos. Dolorosa, ele diz.
Seria dolorosa, cara, uma coisa assim. Mas olha, o trabalho dele no Real Madrid já estaria feito. Ou seja, como opção de impacto, ele sempre funcionou mais como opção de impacto do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, na verdade, como ele tem essa anarquia posicional, é que quase funciona melhor quando os jogos estão bagunçados, quando o time adversário já está ferrado fisicamente. Ou seja, como ele rompe linhas conduzindo a bola, que para mim é a maior qualidade de Camavinga. Se ele joga como volante único, não funciona, e ao lado do Tchouaméni também não me animou muito. Depois criaram várias posições para ele, como jogar pela direita, como fez o Xavi contra o Barça no Clássico. Aí um dia dá certo, lateral esquerdo, ok. Mas enfim. Mas tem outra coisa, em relação ao Camavinga, que é sobre o Didier Deschamps, né? Que estaria pensando, e isso é o que diz o L'Equipe, que talvez ele nem leve para a Copa do Mundo. O meio-campista do Real Madrid corre o risco de não ser convocado para o torneio. Didier Deschamps e sua comissão técnica vão avaliar seu desempenho nesta reta final de temporada para tomar uma decisão definitiva. Para nós, é melhor que ele não vá. Uma conta do Madrid disse isso, né? Que para o Real Madrid é melhor que ele não vá. Bom, não sei. Não sei. Se você quer que ele se valorize, talvez seja melhor que ele vá. Não sei. Mas claro, depois tem o risco de lesões, etc, né? Olha que queríamos valorizar o Rodrigo, apesar de que ele teve, antes de se machucar, um período bom ali. Bom, logo antes de se machucar, ele não estava bem, mas teve um período bom no começo do ano, final do ano passado, começo deste ano. A lesão impede de valorizar ele. Se machuca, não tem o que fazer, tem que aceitar como está. É assim mesmo. Bom, tem uma coisa sobre Camavinga que eu só ouvi traduzido e vamos ouvir agora. Digo, caso eu coloque aqui isso do partidazo da COPE, não se assustem, ou seja, é sobre Camavinga. Vamos ver uma coisa sobre Camavinga. Essas declarações e a entrevista em que ele fala do Arbeloa e dos Donuts, cara, foram comentadas outro dia pelo Edu Aguirre. Também não dizia que não. Me parecia uma bobagem, uma verdadeira bobagem, mas eu não sabia, porque não dá para dizer que não, que seja mentira o que ele está dizendo. Falando assim, rapaz, olha, o Chiringuito é o que é e o Edu Aguirre é o que é, mas ele é um cara que está muito dentro do vestiário do Real Madrid. Muito dentro mesmo do vestiário do Real Madrid. Ou seja, o que ele diz tem que ser levado em consideração, tem que ser levado em consideração, tem que levar em conta. E eu dizia que me parecia uma besteira. E além disso, eu não gosto desse negócio de bolinhos. Eu não gosto, porra. Eu não gosto. Não, somos o Madrid e todos temos 15 Champions, já era. Eu não gosto. Camavinga confirmou, né? Repare, eu acho que ele tem o mesmo espírito do Ancelotti. Acho que It's like he got the same spirit as Ancelotti. tem o mesmo espírito de Ancelotti. Porque sobre Arbeloa, Ele nos dá muita liberdade dentro e fora de campo. É alguém que cuida do jogador, que conversa com o jogador. Às vezes ele até traz alguns presentes. Presentes físicos? Sim, alguns donuts às vezes. Ela permite que vocês comam donuts? Às vezes. Um pouco de comida fora da dieta de vez em quando. Então esse é o segredo, os donuts. Sim, também especuloos e biscoitos. Oreo às vezes. Encorregos às vezes. especulos? Bem, biscoitos, especulos. O que são especulos? Juro que não sei. Coloquem aí nos comentários e talvez... Mas Miguel, como você não sabe? Eu não sei, juro que não sei. O que são? Espera, vou procurar. Agora fiquei curioso. Speculoos, eu sei que são tipo uns biscoitos, né? Tipo uns biscoitos. É um tipo de biscoito de Natal muito tradicional na Bélgica. Beleza, ok, beleza. Então na Bélgica. Foi isso que o Camavinga disse. Obrigado. Ele estava falando sobre as chamadas refeições livres, um atleta de elite que se arrebenta de tanto esforço. Ou seja, viver um dia no corpo desse pessoal deve ser algo incrível porque, sério, quem nunca jogou futebol não sabe, o futebol desgasta demais. Muita gente diz aquilo de não jogam 1, 2 vezes por semana no máximo, desculpa, mas treinar todos os dias, e olha, eles treinam pouco justamente porque nos jogos eles se arrebentam. E uma partida de futebol te deixa acabado. Até mesmo quem joga de vez em quando fica destruído nos dias seguintes. Esse pessoal diz, bom, sim, eles estão preparados para isso. Futebol é muito duro. Futebol é muito duro. E logicamente você se desgasta muito e tal. Eu, com as famosas refeições livres,
não sou tão contra de vez em quando. Mas em um atleta de elite, veja, faz menos sentido para mim, talvez uma vez a cada muito tempo. Aqui parece sugerir que, se ele dá presentes a eles porque vencem jogos, o Madrid vence muitos, especialmente recentemente. Então parece isso, como os cafés da manhã com donuts. Me perdoem, e Arbeloa está fazendo coisas muito interessantes e muito bem, mas eu não entendo. Se for para ser, como diz Camavinga, parecer um pouco com Ancelotti, pode ser uma tática de Arbeloa, que disse, olha para o meu amigo, isso não funcionou para ele. Eu vou pelo lado ancelotesco, pelo lado de dar um agrado aos jogadores e tal. E engolindo, talvez, certas coisas que veja que não estão bem feitas, mas pensando, olha, esses aí precisam ser cuidados, como fez Zidane na sua época, né? E por esse caminho tudo bem. Comentem o que acham dos bolinhos. Desculpem, mas com atleta de alto nível, não entendo isso. Podemos fazer aquela piada de, olha, no Arsenal talvez eles estejam comendo, medem qualquer miligrama que possam ganhar e talvez a gente chegue lá. Bom, só encontraríamos eles na final. Ano passado eles nos dominaram, mas o Arsenal nunca venceu uma Champions. E nos últimos anos parecia promissor, mas não chegava a lugar nenhum. Acho que este ano vai. Ou seja, toda essa tecnificação e esse aperfeiçoamento em tudo chega no Madrid com 2 sobaos paziegos e ainda te ganha uma Champions. Mas essa piada também é verdade. Vai virar meme. Mas o que vocês querem que eu diga? O futebol mudou. O futebol mudou. E tomara que eu esteja errado, mas o futebol mudou. Não sei, o vestiário do Madrid é muito particular. O futebol mudou. Antes era de outro jeito, e antes tínhamos personagens como Guti. Que olha, Guti, eu sempre conto isso porque, olha, eu me orgulho. Eu joguei uma partida contra Guti no Juvenil do Real Madrid nas 2 semanas que eu estive lá, 1 semana e meia que eu estive treinando lá e joguei contra Guti. Guti estava no Juvenil e já tinha estreado na primeira divisão. Isso era uma coisa, Guti era impressionante, né? Logicamente, um talento incrível. Mas sempre, olha, os lugares comuns, sempre com Guti, né? Nunca quis ser o que podia ser, etc, etc, etc. Mas é que ele mesmo confirma isso com suas palavras também. E é um vestiário particular. No Madrid ficaram pessoas, tipo Mariano, tipo Vallejo, não sei o quê. Não é normal que essas coisas aconteçam no Madrid. Não é igual ao Guti, nem perto, pois ele nos dava muito, mas nunca deu 100%. Mesmo com 60% já era bastante. E era uma coisa que, olha, agora com o passar do tempo, ele resume dessa forma. Olha, na frente de Fermin, numa entrevista que fizeram com ele, imagine o nome desse podcast, não sei como se chama, e Fermin estava lá na frente. Já te ofereceram alguma vez mais dinheiro do que você ganhava no Madrid e recusou? Sim. O Milan na sua época, sim. Ele foi jogar lá, é verdade? O Milan quis ele por mais do que o Madrid estava pagando. Se falou muito naquela época, ano 2000 eu acho, por aí, 2000, 2001 por aí. Acho que foi no centenário do clube, onde fiz uma partida muito boa e, bom, me chamaram para ir. E eu não quis, né? Não, bom, também, ou seja, nunca me movi por dinheiro, ou seja, me movi pelo que eu senti e pelo que eu quis, né? E eu ali, como digo uma coisa, digo outra. Acho que é verdade, pois em outro lugar pagavam mais. E muitas vezes eu quis estar no Madrid, jogar, eu disse isso. Eu preferia jogar 30 minutos no Madrid do que 90 em outro time, essa é a realidade, sabe? No final, claro, meu desejo era esse, jogar no Madrid. Quer dizer, não acho que muita gente tenha conseguido jogar com Zidane, com Figo, com Ronaldo, com Cristiano Ronaldo, com Benzema, com Roberto Carlos, com Kaká. Bom, quero dizer, isso é o que fica pra mim, sabe? Olha, o Fermin concordava quando eu falava de Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo e tal. Assim como insisto numa coisa, digo outra também. Isso mostra madridismo. Embora alguém vá dizer, mais madridismo ele teria demonstrado se tivesse dado 100%, né? Mas enfim, era uma maneira de ver a vida. Eu, por exemplo, comparo com Sérgio Lu no basquete, que sempre deu 100%, mas teve temporadas melhores e piores, apesar de receber várias ofertas da NBA. É um caso diferente, e ele sempre quis ficar em Madrid, porque em Madrid ele estava bem com a família dele e tal. Ou seja, ele gostava muito de Madrid. E o Guti, bom, ele também gostava muito de Madrid. Mas o que o Guti gostava em Madrid? O que ele gostava em Madrid? Depois,
É verdade, olha, ele se sentia bem ajudando o Madrid no que pudesse contribuir e dizia, então, para que eu vou sair para outro clube que esteja? Um pouco, todos estão abaixo do Madrid com certeza, né? Mas quando estou aqui no Madrid, posso jogar com esse pessoal. Então, justo, justo. Mas o vestiário do Madrid sempre foi uma coisa, muito particular, como eu digo. E a última coisa que eu queria contar para vocês, bom, já está tudo contado sobre o tema de Cornella, minha opinião sobre os cantos de ontem, as vaias ao hino, não sei. Está tudo contado no vídeo anterior. Vou colocar aqui no final, nos 2 vídeos que sempre aparecem. Um deles é o da manhã, o do meio-dia, com a minha opinião sobre isso. Só quero acrescentar uma coisa. O Lamine Yamal falou também, Jamal. Nós também colocamos no vídeo, ele escreveu um comunicado lá e Vinícius curtiu. Não sei, talvez esteja errado, por isso não quero ser categórico. Não sei se em algum momento Jamal fez o mesmo com comunicados do Vini, reclamando de quando o chamaram de macaco centenas ou milhares de pessoas fora do estádio ou dentro do estádio. Talvez menos, mas também muita gente. Não, sim, fez o mesmo. Talvez sim, talvez sim. O que o Jamal realmente fez na época, e há algumas declarações por aí, foi minimizar quando alguém da arquibancada, os trogloditas da arquibancada que te lançam insultos racistas, olha, nós estamos aqui para isso, eu ignoro esse tipo de gente, não é? Obviamente, não dá para ignorar essas pessoas, pois quando são centenas ou milhares, não é a mesma coisa te chamarem de macaco e o que cantaram ontem. Mesmo que tentem comparar, claramente não é o mesmo, ambos são feios. Mas também existem níveis, e o que aconteceu ontem no estádio de Cornella foi feito com muita maldade. Porque não é só uma frase que, se você analisar, não esconde nenhum insulto. RA, no que começa com RA e termina com cista, mas sim algo mais xenófobo ou islamofóbico, como dissemos no vídeo anterior, mas dói, logicamente. É ofensivo e aqui nós dissemos isso. Bom, assistam ao vídeo anterior, como eu disse, né? E saiu o Lamine Yamal, muito confuso, com todo o direito de reclamar sobre isso. Pois é, parece que o Lamine Yamal cresceu e entende que isso é sacanagem fazerem isso com você. Mas no momento ela saiu muito, olha, com o peito estufado, dizendo, não, podem falar o que quiserem de mim, que eu não me importo, pois veja, não, claro que importa. Claro que importa. E Vinícius, olha, apoiava a Aramin. Mas enfim, dito isso, claro, teve uma pergunta hoje à tarde no tempo de jogo de Cornellá. Cop, tempo de jogo? Foi no tempo de jogo? Espera aí, onde você está? Onde você está? Aqui está. Diz tempo de jogo. Vocês dariam a Copa do Mundo para um país onde se ouviram gritos contra outra religião ou gritos racistas? Claro, isso é muito relativo, né? Quer dizer, deram uma Copa do Mundo ao Catar, que não respeitou os direitos humanos, deram uma Copa do Mundo para a Rússia também, e olha, enfim, é isso mesmo, é uma piada. Quer dizer, acho que estamos brincando, né? Mas enfim, isso é um simplismo, isso é uma simplificação para mim. Alberto Ortega, que seguimos, respondeu bem e disse, eu começaria tirando o Dani Senabre do Mr. Tullias. Esse foi o tweet do Dani Senabre que ele curtiu, dizendo, quando você precisa promover seu documentário da Netflix, depor diante de um juiz, mas está de férias. Além disso, era mentira e um tweet totalmente tendencioso. Ainda por cima, ele colocou um desenho de um macaco aqui, tomando um daiquiri em uma espreguiçadeira, né? Quer dizer, em uma espreguiçadeira, e foi um tweet absolutamente racista, né? E então, Dani Senabre curtiu e depois se explicou e disse, não, é que eu só vi o daiquiri. É que, cara, de verdade. E depois ele tirou a curtida. E aí continua. Na COP, o cara continua. E agora faz comentários tipo, ui, tem que tomar muito cuidado com o que você curte, desculpa, isso não foi um deslize. Ou eu entendo que não foi um deslize, né? Fala sério. Mas enfim, olha, receberam a resposta que precisavam. Enfim, o que agora é um problema antes, não era por algum motivo, né? Como disse, tudo está explicado no vídeo anterior de quase meia hora. Nos vemos no próximo. Obrigado por estarem aí. Deixem um like se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e é isso.
Bom, lembro de uma coisinha muito importante, que é a seguinte: se você quiser adquirir o audiolivro, o primeiro audiolivro da história do Real, e como tal, sem passar pelo papel, a maior história já contada. Vocês têm aqui embaixo, na descrição, o link para conseguir o audiolivro e ter 3 meses de assinatura. No meu site, no Miguel Serrano TV, que é a assinatura, vocês já sabem que eu tirei do YouTube, da minha plataforma e do meu canal. Então a gente se vê no próximo. Obrigado por estarem aí. Já disse, tenham uma boa noite. Tchau!